Coisas que só arquitetos entendem e como lidar com elas. No vídeo de hoje eu vou te falar 10 situações que todo arquiteto já viveu e o que a gente pode fazer em cada uma delas. Todo arquiteto já passou por alguma situação que parece fazer parte da profissão, mas algumas são bem engraçadas, talvez bem comum na nossa área da arquitetura. Já outras podem dar um frio na barriga, mas muitas delas podem ser evitadas quando o escritório tem processos bem definidos. A primeira delas é quando a gente escuta: a gente fez uma pequena alteração na obra. Por que que isso acontece? É falta de alinhamento. E como que a gente pode evitar isso? Primeiro de tudo, é ter um projeto executivo muito claro, mas isso não vai evitar que tenha algum tipo de alteração na obra, porque quando a gente fala de obra, pode ter alguns imprevistos que a gente não tem como realmente prever. Ter uma comunicação bem definida, então um canal de comunicação, uma comunicação com os prestadores de serviço e também com o cliente. Entender quem são os responsáveis, tanto pelo projeto quanto pela obra. E ter a aprovação antes da execução, isso é primordial. Então, essa parte da aprovação antes da execução é algo que você precisa alinhar com o seu cliente ou com os prestadores de serviço da obra. Então, por isso que isso tudo precisa ter um processo bem definido, uma comunicação alinhada, para não acontecer de executarem algo na obra que você não aprovou. Segunda situação, quando o cliente fala assim, ó: é só uma alteraçãozinha. A gente já entende que as alterações, elas nunca são pequenas. Para o cliente, talvez seja só uma alteraçãozinha, mas para a gente que faz o projeto, a gente entende que criar um armário num nicho que não existia vai interferir em toda a estética, em toda a funcionalidade do móvel, e a gente muitas vezes precisa reformular todo aquele ambiente. Então, como que a gente resolve isso? Definir uma quantidade de revisões e deixar isso muito claro para o cliente, porque senão ele pode passar a perna na gente e a gente vai fazendo essas alterações sem dar um limite para ele. Explicar o impacto no cronograma que essas alterações vão ter e também sempre formalizar essas mudanças, porque depois que a gente avançar as etapas, a gente não volta mais. Então, sempre deixar bem claro para o cliente: é isso mesmo, a gente está aprovando tudo isso e avançando para a próxima etapa. Terceira situação: cliente some depois da gente enviar a proposta. Essa é mais comum do que a gente pensa, né? Mas acontece, já aconteceu comigo e acredito que já aconteceu com você também. Muitos escritórios, eles enviam a proposta, esperam e o cliente some. Então, como que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Follow-up é um processo que eu implementei dentro do meu escritório e vem funcionando muito. É realmente combinar uma data com esse cliente de retorno, chamar esse cliente na data combinada. Se mesmo assim ele não responder, a gente continua tentando e vai para ligação. E se depois de todas essas mensagens de follow-up ele ainda assim não responder, aí sim que a gente envia uma última mensagem de finalização, porque essa mensagem é matadora. Geralmente, quando a gente envia essa mensagem de finalização, o cliente reaparece e responde. Ter um próximo passo bem definido, então avisar o cliente quais vão ser os próximos passos depois que a gente apresentou essa proposta. E fazer um diagnóstico melhor na reunião para identificar se esse cliente é o perfil de cliente do escritório, se ele tem potencial ou se ele já é um cliente negado. Quarta situação: cliente que manda 15 referências enquanto o projeto já está andando. Ele nem sempre sabe explicar o que ele gostou e muitas vezes ele não sabe identificar as etapas do processo de projeto. E como que a gente vai resolver isso? Primeiro de tudo é perguntar para o cliente, lá na nossa primeira reunião de briefing, de alinhamento de expectativas, quais são as referências que ele tem. Então, já pedir, solicitar desde o início essas referências, e se ele não tiver referências, você precisa trazer essas referências. E dentro disso, você precisa perguntar para o cliente o que ele mais gostou nessa imagem, nessa referência, sobre a iluminação, o que ele achou, sobre os materiais, a sensação do ambiente, o layout. Então, questionar todos esses pontos para você conseguir captar a essência desse seu cliente e não errar mais lá na frente. Quinta situação: grupo de obra com mais de 150 mensagens. Quando a gente cria um grupo com prestadores de serviço e cliente junto, aí ferrou. Mas grupo com prestadores de serviços todos juntos é algo que eu não indico de jeito nenhum, não faço aqui no meu escritório, mas eu sei que tem gente que faz. E eu acho que toda decisão ela fica perdida ali no WhatsApp. Então, como que a gente resolve esse tipo de coisa? Criar canais de comunicação claros.
E isso não envolve grupos com fornecedores diversos. Tenha o seu canal de comunicação individual com cada prestador de serviço. Você não precisa reunir todos eles num grupo, porque isso vai gerar discussão, briga. Um vai querer pôr a culpa no outro e não vai resolver. E, claro, deixar o cliente por fora disso, para ele não precisar se envolver em discussões de obra. Registrar todas as decisões, tanto que você define por WhatsApp, quanto você define em obra. Então, quando for em obra, faça ata de visita de obra, anote essas decisões e essas informações e quem definiu cada coisa. E, claro, centralizar essas informações. Então, ter um lugar onde você vai anotar todas essas informações da obra do seu cliente. Sexta situação, o arquivo final definitivo. Sei que você já passou por isso, eu já passei por isso. Mas normalmente significa que não existe uma organização de arquivos quando a gente tem ali final 01, final definitivo, final certo, final correto, último, final. Então, algo que eu padronizei aqui no meu escritório e que facilitou muito é ter uma padronização na nomenclatura dos arquivos. E quando a gente tem mais de uma versão, pelo menos algo que eu utilizo e que funciona, é sempre a gente numerar essas versões. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui área social, estava até fazendo isso de uma cliente. Área social. Já estou na versão 05, então é área social 05. Então, eu já sei que essa é a última versão. Então, o último número vai ser sempre a última versão. E algo que eu crio também é uma pasta de rascunhos. Então, sempre a versão anterior eu jogo para essa pasta de rascunho e eu só deixo na pasta de projetos a última versão. Então, eu sei que o último arquivo, o arquivo final, digamos assim, é sempre o que está na pasta de projetos. Sétima situação. O pedreiro falou que dá na mesa. Isso sempre acontece quando o pedreiro acha que entende mais que você. Então, explicar essas decisões técnicas, ela precisa ser muito clara e você também precisa ser muito consciente de bater o pé ali com o pedreiro, o porquê ele precisa fazer da forma que você especificou. Então, quando realmente não fizer diferença, deixa ele fazer do jeito dele. Mas se você sabe que vai ter diferença, bata ali o pé para ele executar conforme está no projeto. Mas você precisa passar essa segurança também para o cliente, caso o cliente interfira nessa decisão. Oitava situação: cliente que pede desconto. Por essa todo mundo passa, é normal. Eu não queria que fosse tão normal, mas eu sou uma pessoa que peço desconto, então eu sei que vai acontecer de cliente pedir desconto. O que eu faço aqui dentro do meu escritório? Eu já deixo uma folguinha, uma gordurinha para clientes que pedem desconto. Então eu já considero isso na hora que eu vou fazer o meu orçamento. E sempre quando eu chego na etapa de apresentar a minha proposta para o cliente, o que eu sempre faço? Eu mostro o valor do projeto e a forma de pagamento. E a forma de pagamento que eu defini é sempre a que eu quero receber. Mas, claro, dentro disso eu sempre deixo uma margem para negociação, seja ela o desconto ou seja ela mais parcelas, mais parcelamento, para eu conseguir ter esse jogo de cintura com o cliente e perguntar qual opção fica melhor para ele. Então, a gente não pode dar desconto de cara. E também algo que eu não deixo é lá na minha proposta, por exemplo, assim, ficou X reais o projeto, à vista tem 5% de desconto. Não, eu não deixo claro que tem desconto. O desconto só entra na hora da negociação. Nona situação, cliente que quer tudo igual ao Pinterest. Dá vontade de falar para ele assim, pega o Pinterest e vai fazer esse projeto sozinho, né? É mais ou menos isso. Mas com esse tipo de cliente que já vem com uma pasta do Pinterest pronta, o ideal é a gente sempre alinhar as expectativas com esse cliente desde o início e identificar, descobrir o que realmente chamou atenção nele naquela referência. Porque às vezes tem cliente que traz 1 milhão de referências, gostei de tudo, mas ele gostou de tudo num contexto geral. Mas e aí? O que será que ele realmente gostou? Isso que a gente precisa identificar. Porque às vezes aquela referência vai ficar ótima lá na foto. Mas no que ele tem, na sala que ele tem, na metragem quadrada que ele tem, muitas vezes pode não ficar boa. Então, é captar a essência do cliente para você não errar lá na frente. 10ª situação: a agenda tá cheia, projeto a rodo, trabalhando que nem um condenado e o dinheiro não aparece. Então, ter agenda cheia não é sinônimo de lucro. Ter projeto é diferente de ter rentabilidade. Isso é super comum, a gente vê direto escritórios de arquitetura que tem uma agenda cheia, tem um fluxo de projeto intenso, porém não vê a cor do dinheiro. Por isso que a gente bate muito na tecla de fazer análises mensais, semestrais, anuais do que é
lucrativo para o seu escritório, porque às vezes um projeto de ticket maior pode ser lucrativo para o meu escritório, mas para o seu pode ser os projetos de ticket menores, que entram mais rápido, saem mais rápido e tem o lucro maior. Então, fazer esse comparativo do tempo que você fica no projeto, do quanto você está cobrando, quais são os seus custos e quanto de lucro está dando esse projeto. Esses dados, eles são primordiais para você ter a saúde financeira do seu escritório alinhado. Todas essas situações que eu comentei, elas parecem realmente fazer parte da nossa profissão, parecem ser algo corriqueiro, mas muitas delas não são um problema de arquitetura. Elas são um problema de processo, comunicação ou gestão de escritório. Se você está passando por alguma dessa situação aí dentro da sua empresa, entre em contato com a Doppio que nós podemos te ajudar.